Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no mais perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de minha consciência, de consciência para a tua consciência, divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois o nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a leitura para nós hoje? Rodrigues. Vamos lá. Então, bora lá. Texto complementar número 4, página 33. Caça ao bicho-papão. Cristo nos fala com uma linguagem informal. Por que você sempre precisa olhar debaixo da cama à noite antes de dormir? Normalmente, qual é o significado disso em seu mundo? Quer dizer que quando você era pequeno, às vezes tinha medo do bicho-papão, que poderia estar embaixo de sua cama e assim tinha que olhar para verificar se ele estava lá ou não. Quando você percorre o caminho de Cristo, deve sempre examinar a sua mente antes de dormir, para descobrir quais os temores que está abrigando em si. Se descobrir alguns, deve recordar que, assim como a sua imaginação colocou o bicho-papão debaixo da cama quando era criança, também como adulto você tende a imaginar catástrofes que não precisam ocorrer. Tome nota. Eu disse que não precisam ocorrer, e não que não podem ocorrer. Digo isto porque, sejam quais forem os seus problemas, eles ficam somente em sua mente até que você tenha dado a eles bastante poder mental. Então, eles podem manifestar-se como realidades aparentes em sua vida. E aí tem um detalhe bem importante, né? Significa que se a gente ficar pensando em alguma coisa, essa coisa acaba se materializando, se concretizando, né? Surgindo na nossa vida.
E isso está muito referente com o que ele fala lá na página 49, né, sobre as leis da existência. Tudo aquilo que você teme acaba acontecendo, né? Aquilo que mais teme. Então a gente tem que tomar cuidado com essas emoções, né, que não são tão elevadas, né? E elas podem se transformar em pensamentos e sentimentos. E hoje a gente já sabe que a gente cria, né, com o poder criativo do pensamento e do sentimento. Então, a gente pode estar trazendo coisas que a gente não gostaria que acontecesse, né? Coisas que não precisam acontecer. Ou seja, a mãe que está esperando o filho chegar, já deu 10h30, 11 horas, começa a pensar que aconteceu alguma coisa. Aí vai atrair, né? Então, Minha mãe é desse jeito. a minha também era. Mas é aquela coisa, né? Hoje a gente já sabe, hoje a gente já pode ajudar as pessoas a pensarem de uma maneira mais amorosa. Porque é pensar que o filho sofreu um acidente, não tem nada de amor aí, né? Então, tem que pensar que ele está bem, que ele está feliz, está com uma namorada, né? Um namorado, uns amigos, está se divertindo. E entregar, né, para a consciência divina. Porque não é a nossa preocupação que vai trazer ele de volta. Não é a nossa preocupação que vai aliviar qualquer acontecimento que de repente até está na vida dele realmente acontecer, né? Faz parte do karma dele, vai ter que passar por isso. Mas não é a gente que, pensando de uma forma negativa, vai melhorar. Então, pensar de forma positiva, agradável, amorosa, porque isso está em consonância com o Pai. E se acontecer alguma coisa que a gente, né, pode eventualmente ficar triste, chateado, saber que isso também é parte da vida dele, né, dessa alma. Ele é nosso filho hoje, nesse momento. Em vidas passadas pode ter sido nosso inimigo, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, não importa. Então, aceitação, né, compreensão. E é interessante que ele usa uma analogia do bicho-papão, né? Que, na verdade, é uma crença, né? É um mito, né? Que, na verdade, acaba virando uma crença na vida da pessoa, dependendo do estado dessa pessoa, isso pode ir por muitos anos, né? Uhum. Perseguir essa pessoa, essa crença pode ficar no inconsciente dela durante anos, né? É. Então, o bicho-papão é só analogia, mas isso vale para qualquer tipo de crença, né? Qualquer tipo de crença. Ah, não vou tomar leite porque comi manga, ou não vou comer manga porque eu tomei leite, né? Não vou. é, E outras crenças, né? Tomar banho depois do almoço. Muito comuns, principalmente nas regiões rurais, né? Isso é muito comum, essas crenças, né? E na verdade, isso aí, o que a gente observa, que isso aí já é a inversão do amor, é o nascedor do medo. E todas as coisas, todas as outras crenças que se esgalham na nossa vida adulta, elas esgalham desse princípio que nasceu do bicho-papão, foi o início do medo. E esse medo acompanha a gente até o fim da vida. Medo de tomar uma decisão e não dar conta de cumprir. Medo de marcar a viagem e não dar certo. Medo de ir ao médico e ser diagnosticado com alguma coisa. Medo disso, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo. Na verdade, em síntese, em essência, eu sinto que o Cristo quer nos falar exatamente do grande vilão do desenvolvimento espiritual humano, que é o medo. O medo é o oposto do amor. Onde não tem o amor, tem medo. Onde tem amor, desaparece o medo. Então, o bicho-papão aqui nada mais é que essa analogia que ele faz aqui, sentido figurado, para a gente aprofundar no espírito da letra,
é para a gente enxergar essa grande barreira que nós criamos com o nascedor da primeira percepção da geração humana na Terra, que eles chamam lá do início, lá do Gênesis, da criação do Gênesis. Quando nasceu lá o casal e que começou e deu aquelas atrapalhadas lá, que eles acham que é atrapalhadas, mas ali é porque nasceu o primeiro ato de percepção, da percepção. E a percepção fez conduzir a visão dos observantes para fora. Observou fora e trouxe para dentro. Por isso que eles começaram a coser roupas. Antes eles viviam nus, perto dos outros e em paz, sem perturbação. Mas na hora que veio a primeira percepção, o que eles fizeram foi coser roupas de folhas para eles. Então, hoje isso perdura até os dias de hoje, vai perdurar até o início da era pura crística. Quando vier, de fato, a consciência crística manifestar de fato no mundo e ela generalizar e ela ser uma constante na vida comum, esse vilão do medo ele vai desaparecer, não vai existir mais. Aí ninguém vai ter medo de ser quem é. O nosso grande medo hoje é de sermos quem somos, assumirmos a nossa identidade. E aí, enquanto isso, nós estamos aí com esses pensamentos desordenados que acabam criando as experiências que a gente não gostaria de experimentar, mas que elas vêm para nos ensinar uma boa lição. Eu percebo assim, até aí. Deixa eu contar uma história engraçada, a gente ri. Minha neta mais velha, quando era menorzinha, nós fomos a um restaurante e a gente conversando, né? Eu falei da casa que tinha um oitão. E a palavra oitão não é comum, né? Quem conhece uma casa que tem oitão são pessoas que conheceram épocas passadas, hoje nem se fala, né? Aí eu peguei ela pela mão e disse: vamos passear, talvez a gente encontre a casa do oitão. Aí a gente deu uma volta no restaurante, né? Quando a gente voltou, que sentou, ela disse: vovó, eu vi o oitão. Eu ri tanto, até hoje a gente morre de rir com essa história. Eu disse: Bibi, tu viu o oitão? Elas viu o oitão. Não sabia o que era o oitão. Aí eu fui explicar o que era um oitão a ela. Ah, essas coisas assim, que parte do bicho-papão, como fez aí, né? O medo primário veio do bicho-papão. Do bicho-papão é o medo humano, aí vem o medo religioso, paralelo ao bicho-papão, né? E começa a ensinar a criancinha aquelas coisas assim, e a criança fica. Então, são muitos medos formando a nossa personalidade, né? A nossa estrutura. E para a gente desfazer disso, não é fácil. É uma longa história. É porque o Cristo, até mesmo o Cristo nos ensina nas cartas de que o, as programações que nos governam foi aquela que as crianças aprendeu do 0 aos 7 anos. Aos 7 anos. É Ela isso só mesmo. muda de face. De acordo que a gente vai ficando mais velho, vai mudando de face, mas é a mesma. É a mesma. A mesma situação que aprendeu lá. Ela está programada lá e a mente não sabe pensar de outra forma. Só daquela forma. E eu vejo que esse negócio do medo, ele é o grande vilão do desenvolvimento, porque nós temos, por exemplo, nós só conseguimos adquirir confiança naquilo que a gente está acostumado a relacionar. Você está seguro daquilo. Um caminho que você está acostumado a passar. Aqui eu estou seguro. Mas quando te chamam para fazer um caminho desconhecido, ou fazer alguma coisa desconhecida, principalmente se a gente é religioso, primeira coisa que salta na mente da gente: não, isso não pode, eu não posso. A gente tem medo do desconhecido.
E, na verdade, para entrar no caminho crístico, você tem que entrar no caminho para o desconhecido. Você não tem garantia nenhuma de para onde você vai parar. Mas você vai ser levado para onde tem que ser levado. Só que a recompensa disso tudo, o esclarecimento disso tudo, é a felicidade que produz. Ao contrário daqui, o nosso medo não produz a felicidade. De nós estarmos seguros, pisando em terreno firmes, mas e a gente tem medo de pisar no outro terreno, às escuras, sem saber, medo do pior acontecer. E lá é que está a felicidade, lá é que está a libertação. Igual o Cristo fala, ele dá aquele exemplo do Galileu, quando nos estudos do Galileu lá sobre o movimento da Terra, né? Em torno do seu próprio eixo, e que ele descobriu que a Terra era redonda por isso. Depois que eles aceitaram isso aí, a mente humana se libertou em questão com relação às viagens. Viaja para todo lado, basta querer fazer a viagem. E você sabe que você está dentro da Terra assim mesmo, você não tem risco de cair pelas bordas. Não. E assim é a gente com a nossa espiritualidade. E eu aprendi uma coisa importante sobre os lampejos que o Cristo fala, que esse não deve ser o caminho para nós, para a nossa maestria, para a nossa libertação espiritual, o caminho do Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente mergulhando um pouco mais nisso, para saber um pouco mais, o Espírito Santo era o único caminho de comunicação do Pai com o Filho, que estava em plena escuridão, com o Cristo interior totalmente amordaçado, totalmente emperrado pelas barreiras criadas pelas nossas percepções, as nossas tergiversações humanas. E aí, o que é que acontece? Aí, o único meio de comunicação com o filho, entre o pai e o filho, era o lampejo, esse relâmpago, e esse relâmpago é o Espírito Santo. Agora, eu sinto que é o seguinte, uma vez que o nosso grande luzeiro se despertou e a chama dele começou a brilhar, e ele está diretamente em contato com o Pai, a comunicação ficou muito mais fácil com ele, e aí desaparece em nós o princípio, ou a finalidade da comunicação pelo Espírito Santo. Essa comunicação de Espírito Santo desaparece. Por quê? O grandioso luzeiro, que é o nosso Cristo interior, foi acordado e foi despertado, e ele está cada dia mais liberando as suas luzes, iluminando o caminho e em toda a consciência, não só num pontinho, como era o do Espírito Santo. Dava lá um raio de inspiração, uma visão, um sentimento que nos movia para além, numa compreensão que trazia alegria. Não, agora a consciência é alumiada na sua totalidade pela consciência crística manifestada. Então, à medida que isso vai se liberando, e a gente vai trabalhando para desprogramar as programações velhas do ego, porque o ego em si, a gente tenha conhecimento ou não, mas ele já está bem dominado. O que não está dominado são as programações que ele fez na mente. Essas ficam manifestando o tempo e a vida toda em nós, porque elas estão sendo curadas. Elas estão sendo desprogramadas. E, às vezes, esses acontecimentos vêm para poder a gente tomar conhecimento e a gente aquietar e deixar o Pai fazer o trabalho dele no sentido de dissolvê-las da nossa mente. E aí, cada lugar desse que vai sendo dissolvido, vai sendo ocupado com as características douradas que a gente faz até na meditação de domingo. Vai sendo ocupado. À medida que desocupa, o Pai ocupa com uma coisa boa. E eu vejo que é esse o caminho da nossa
da nossa iluminação. É assim que eu percebo, mais ou menos. Legal. Vamos? Vamos. Os problemas podem ser sérias, os problemas podem ser sérias possibilidades de acordo com como se apresentem os seus assuntos em um certo momento. Por exemplo, você pode estar prestes a ser demitido do emprego. Pode ser que esteja com tão pouco dinheiro que não saiba como vai cumprir os compromissos da semana seguinte. Ou seu filho pode estar quase sendo expulso do colégio. Enfim, seja qual for o problema, não é um problema de verdade até que chegue a manifestar-se em sua vida. Entretanto, enquanto são um talvez para o futuro, você já está antecipadamente temeroso e caminhando com o coração apertado. Porém, ainda que os temores se manifestem como realidades aparentes no futuro, mesmo à beira de um desastre, as coisas podem mudar. As pessoas que estão constantemente preocupadas normalmente sentem que nada de bom é seguro ou confiável, e que o contrário é que é a verdade. Ó, queridas, queridas pessoas, se eu pudesse levar suas consciências ao alto, acima deste mundo, levá-los aos bastidores da matéria visível, para a invisível dimensão da criatividade espiritual, onde tudo começa a tomar forma, então poderiam ver por vocês mesmos que a fonte de seu ser, a sua única fonte de amor incondicional espiritual, preparado para satisfazer todas as suas necessidades. Porém, por não entenderem a realidade por trás da existência, vocês criam a sua própria escassez, limitações, enfermidades e desastres. Criam estas situações com as suas críticas e queixas, relutando em celebrar as conquistas dos outros, em dar afeto aos que se encontram ao seu redor e em ser generosos com aqueles que experimentam a pobreza. Para Isso é descobrir, interessante, né? Ele fala sobre a compaixão, né? Isso é compaixão. É compaixão por aqueles que estão precisando, né? Ou a compaixão de se alegrar pelo outro que ganhou uma luminária. E não você que participou também, né? Ficar feliz com a alegria do outro, né? Isso é muito importante. Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos, porque na maioria das vezes a gente aprende desde a escola, em casa, que a gente tem que ser o primeiro em tudo, que a gente tem que ter mais, que a gente tem que ser mais, quando na verdade a gente precisa compartilhar, né? O amor incondicional, ele compartilha as coisas. Se a humanidade tivesse sido, vamos dizer, treinada, né? A amar incondicionalmente, não haveriam guerras, não haveria fome, não haveria pobreza, e o mundo já seria o paraíso aqui na Terra. Não haveria o egoísmo que tem como a gente vê hoje, né? Com tanta gente com pouco e pouca gente comum, muito, querendo mais ainda, né? Mas a gente está aprendendo sobre o amor incondicional e isso que a gente precisa pôr em prática, porque só na teoria, só na leitura, né? Só na palavra não vai adiantar. Precisa ter essa prática também. mas essa celebração aí das conquistas dos outros, dá um exemplo aí. Não, por exemplo, a Lenice, né?
Lenice ganhou o abajur, né? É, Luminária. A Lenice ganhou o luminária. Beleza. Parabéns, Lenice. A gente fica feliz e tudo mais. Agora, por exemplo, é, a gente tem amigos que não estão na mesma consciência nossa, né? São familiares, são amigos, enfim. E, por exemplo, torcem por um time de futebol lá. E aí? O time de futebol ganhou, foi campeão. E aí, você fica feliz deveria. porque ele está feliz? Como é que é isso? Porque, assim, o outro lá é um estado egóico, né? É um estado egóico, é diferente da helenice, que é outra circunstância. Então, porque acho que o erro Todos dois, começou. todos dois estão no mesmo estado. Tanto que ganha como que perde. Todos os dois estão no erro. Só Não, que o que ganhou o eu prêmio, o outro vai pro pau. não, eu digo assim, para a gente identificar esse celebrar, né, com o outro, mas Ah, é celebrar, assim, as circunstâncias são diferentes. são diferentes. A da Helenice é uma circunstância diferente, por exemplo, de uma outra situação de um estado egóico, por exemplo. É. Entendeu? É isso que eu estou perguntando. A diferença não seria assim, no sentido de que era um único objeto, vamos dizer assim, que alguém ia ter acesso a ele. Então, no caso, fui eu. Já no jogo, a questão é são dois times, né? São dois times, já não é mais uma coisa só. Estão E tem várias rivalizando. pessoas torcendo, né? E aí é uma disputa, né? Uma disputa. Pois é, por E exemplo, a você Olimpíada, ganhar, né? Por exemplo, nas é, Olimpíadas, se faz muita propaganda porque é um atleta brasileiro, né? Que leva a isso. bandeira do país e essas coisas, né? E aí todo mundo fica feliz porque aquele atleta ganhou a medalha de ouro. Mas aí aquele que tem a consciência, ele deve celebrar também por essa conquista, Tem que mesmo sabendo aprender a que perder, né? aquela situação, aquela circunstância é totalmente egóica. É, é Eu, o eu, aprender a perder, não é? eu vejo isso aí tudo que você está falando, Rodrigo, que o Cristo, na palavra, na acepção da palavra celebrar que o Cristo usa aqui para nós, é a mesma palavra da compaixão. Você ter a capacidade de compartilhar aquilo que o outro está sentindo. Se ele está sentindo alegria ou felicidade, você compartilhar desse estado dele. E não interessa qual é a situação. Se você tem condição de entrar na consciência dele e, e conhecer por você mesmo o estado de ser que ele está passando, seja de alegria ou seja de tristeza, e você ser compassivo com ele, mas não de sentar no lugar dele, não de fazer uma escolha, porque se entrou escolha, tem julgamento, não longe de julgamento. Não, é você entrar no estado de ser da pessoa e compreender ele. E ter o anseio, se for no caso do que perdeu, ter aquele anseio de ajudá-lo a compreender que aquilo ali é apenas um fato, uma diversão, que aquilo não pode ser tocado, não pode ser levado para o profundo do ser. Mas você tem essa vontade, não significa que a pessoa vai estar com o ânimo exaltado, você vai apenas compreender eles e compartilhar com ele daquilo e compartilhar a sua paz que você tem com ele, para que ele possa pacificar-se. Ou mesmo aquele que está exaltado na alegria, que ele possa controlar a sua alegria e não causar problemas com aquilo. Então eu vejo que o celebrar aí você pode estar na sua casa ali, ó. Você olhar lá a imagem do outro na televisão e ser compassivo com ele. E se tiver próximo, é como o Roberto falou, aí você ser compassivo ao ponto de encher de fogo a sua generosidade.
você acabar sendo tocado, estendendo a mão com aquilo que for necessário para aliviar um pouco a tensão do outro. Que a intenção do Pai é que nossa vida ocorra sem tensão. Mesmo a gente estando passando pelas experiências, mas que isso não cause em nós uma tensão. Eu vejo mais ou menos assim. O celebrar dele é nesse sentido de compaixão. Eu fiz, eu fiz fala, quem quer falar? sou eu ia falar. Porque foi gerado na gente desde criança, né? A questão da disputa, né? De ficar disputando. E aí Isso. tem não sei se é verdade ou se não é, que conta no Instagram que eu vi, que um americano foi lá para a África e ele põe lá uma caixa cheia de doce e diz: o primeiro que chegar, Uhum. num grupo de crianças, o primeiro que chegar ganha a caixa. E eles se deram as mãos e foram todos juntos. Então, eu acho que é esse espírito que tem que Esse é o existir, né? espírito da Não compaixão. disputar, compartilhar. Saber que se está Compartilhar. ganhando é porque ele se esforçou em ser o melhor no jogo, né? E não ter ciúmes porque eu Sim, ficar com raiva. Ele treinou mais, ele foi, né? Ele se empenhou mais para chegar naquele eu, resultado. Eu vejo E aí muito disso, respeita por isso. exemplo. Eu acho nesse sentido também, Lenice. Eu vi alguns vídeos umas vezes, um ou dois vídeos uma vez, dos times de futebol lá, do mundo da África lá. Lá eles serem compassivos. Por exemplo, lá o atacante com a bola e está lá próximo a fazer o gol, mas aí, por um quê, cargas d'água, alguém machuca. Do outro time machuca, antes dele fazer o gol. Ele vai lá e joga a bola para fora. Tava lá só ele e o gol, mas ele chuta para fora. Vai lá, ajuda a socorrer, abraçar o amigo, a ser, a ser compassivo com ele. Aí eu vejo isso. Isso é diferente aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, se o osso da canela puder aparecer por fora, melhor para eles fazer o gol. Lá não, a gente vê mais esse lado da compaixão. Aí outra hora o goleiro cometeu o equívoco lá, não sei como é que foi, e derrubou o goleiro sem o atacante sem ter a intenção, porque ele queria fazer uma outra coisa, mas por acaso tropeçou, caiu ali. Aí ele foi, marcou o pênalti. E na hora expulsou o goleiro. Então, o outro time estava com gol feito. O batedor de pênalti chutou para fora, para não ver a agonia do outro. Quem tem essa percepção de amor, que mesmo que seja uma atitude, uma competição do ego, mas ali está o espírito governando, aprendendo uma boa lição de amor. Não queira para o outro que você não gostaria de receber. Então, eu vejo isso. Esse olhar compassivo ele está caminhando, ele está desenvolvendo muito no mundo. É bem diferente do conceito esportivo, né? Que o objetivo ou é chegar em primeiro, né? Sempre chegar em primeiro, né? Porque só leva o prêmio quem é primeiro, né? Então, na competitividade, o objetivo é chegar em primeiro, independente das circunstâncias de quem está disputando com você, né? Então, isso aí leva para um outro conceito totalmente diferente, né? Agora, eu trouxe isso aqui porque, e até acho, concordo com a opinião aí dos irmãos, né? Por quê? Pela seguinte situação. Se a gente estiver numa circunstância egóica, que você sabe que é egoísmo, né? Então vamos lá, o conflito que está lá na carta 7. Vocês lembram daquele conflito da carta 7? E o que é Uhum. que Cristo diz? Que a gente, não, a gente deve ser empático, né? E compassivo. Empático e compassivo.
não tão empático a ponto de baixar, se permitir que o egoísta, né, a energia do egoísta, diminua a sua energia. E aí é onde entra a questão, né, da consciência, que mesmo em circunstâncias em que o outro está no estado de egoísmo, né, na ignorância, lógico, né, ainda não tem a consciência, mas a gente deve praticar, sim, a compassividade. Só para a gente entender que essa relação, né, ela é totalmente plausível, né, para quem está na consciência, desde que tenha consciência, né, da situação. Porque se você pensar bem, quando você faz aí, sei lá, um churrasco, né, com a família, churrasco de confraternização ou na empresa, e aí vai ter uma pelada, vai ter um jogo de futebol lá na grama do sítio. Você vai jogar contra o seu primo, contra o seu tio, né? Contra os parentes ali. Mas quando termina o jogo, né? Ganha quem ganhou, o churrasco é para todo mundo. Não é para os vencedores e os perdedores não comem nada, vão embora para casa triste, chateado. É uma confraternização. Então é uma brincadeira, é uma piada, é uma diversão. É, falar, pô, você joga bem pra caramba, hein, meu? Cara, olha, você devia estar lá jogando no Corinthians, meu. Você é bom demais. É isso. A Helenice ganhou a luminária. Será que tem alguém que queria muito a luminária? Helenice, daqui a um mês, pode falar: olha, eu vou mandar essa luminária para você. Você fica 15 dias com ela, fica um mês com ela. Tira foto, né? Tal. Sei lá. Qualquer coisa, a gente pode compartilhar. A gente tem que ter essa noção de compartilhar as coisas com as pessoas. Primeiro, porque a gente não vai levar nada. Você pode ter o título que você quiser. O Corinthians, né, geralmente tem o time em si, não são os jogadores. O Corinthians foi campeão lá em 1910 ou não sei quando. Aqueles jogadores todos do Corinthians já morreram. Ninguém levou o troféu. O troféu está lá no clube do Corinthians, pendurado lá numa prateleira lá. Tem lá uma taça desde 1900 e não sei quanto. Tem mais de 100 anos que o Corinthians. É, tá. E daí? Quem levou a taça para o caixão? Quem é o espírito elevado quando chegou lá do outro lado dizendo: olha, eu fiz lá igual o Pelé, né? Fez o 1000º gol. Quantos outros já fizeram 1000 gols também? Então a gente tem que saber que a gente não vai levar nada. Mas o ego tem essa impressão, né? De que ele vai ser melhor se ele ganhar, se ele for o primeiro, se ele tiver mais. E o Mas é porque a pior. sociedade, mas é porque o próprio sistema leva para isso, né, Roberto? Então, Sim, pode as Então, ver que escolas, o campeão sempre leva a honra, sempre leva a fama, né? Sempre fica famoso e por aí vai, né? e o O ego sistema aumenta. leva. é, O ego está em busca disso, né? O ego se mas inflama é o que ainda o mais. sistema quer, não é? O É, sistema quer isso, o sistema quer o conflito. É. É isso que o sabe sistema por quer. quê? Porque quem perde compra remédio. Quem perde fica triste, fica depressivo. Quem perde vai precisar, enche a É, cara, vai beber, porque perdeu. E o que ganhou também vai beber, né? É. E o que ganhou hoje vai ficar triste amanhã. Você acha que o cara pode ser campeão, levar o cinturão de ouro do boxe por quantos anos? Uma hora ele Ah, vai apanhar, uma hora ele tá mais velho, é é igual o só, leão. é só o período do auge, né? É, A condição física, do condicionamento, é isso aí. quando a gente entender isso, né? Primeiro, a luta, né? A luta de boxe, isso é, vou nem falar porque fora, não tem palavras. Muito fora o agressivo. acerto que tem por trás disso, né? Fora as manipulações financeiras que tem por trás. Então o povo Então, fica se matando aí porque o Corinthians perdeu e o jogo foi todo acertado lá pelos grandões.
E é né? o que ele Então, fala sobre os magnatas do é o entretenimento. sistema, né? Eles vão ganhar Então, milhões. então, o que deveria ser ensinado na escola é como assim, o jogo, como é um jogo entre família, A não é? cooperação, Futebol em família, que é né? um esporte, que é para uma atividade, e não uma disputa, para que você tem que ser o melhor, você tem que vencer, não é? Mas isso tem que vir desde a escola. Se a pessoa aprende, por exemplo, na África, né? Eles aprendem desde pequenininho que mais vale todos terem do que um só ter uma caixa só para ele. Exatamente. Imagina só Então, como você pode ser feliz se seu amigo está triste. né? Porque na escola você compete com os amiguinhos da Uhum. classe, né? Da própria escola. De outra escola você não conhece a pessoa, né? Então você não vai ver a tristeza do outro. Mas na própria classe, você está lá na frente sorrindo e, né? Lá tem mais 39 chorando. Mas enfim, a gente precisa sair, se libertar dessa sociedade, né? De uma maneira ou de outra. Ou a gente sai da sociedade e vai morar no meio do mato, ou a gente tira a sociedade de dentro da gente e continua morando na cidade, que é o que a gente deve fazer, né? Porque morar no meio do mato, Cristo já falou, não adianta ser eremita, ser um ermitão. A gente não veio aqui para se isolar, não é isso. A gente veio para estar no mundo, para viver, né? Mas não ser do mundo. O mundo Expressar não e nos experimentar. pertence. Oi? Auto-expressar e auto-experimentar a consciência. É, mas não deixar que isso, né, eleve o nosso ego, envolva essas coisas, porque não é esse o propósito, né? O propósito é o amor incondicional. Mas eu acredito que o próprio jogo do ego, né, do egoísta, do egoísmo, é quem proporciona isso, porque hoje nós estamos acordando para essa realidade. Hoje nós estamos vendo que não é a competição. Eu não vou entrar em competição com ninguém. Não tem porquê. Hoje eu vou colaborar com as pessoas. O que que eu posso, né, ajudar você em alguma coisa? E se eu não puder ajudar, talvez eu conheça alguém que possa. Então eu vou fazer isso. Você precisa de R$ 100. Eu não tenho. Tenho 50. Não, mas eu preciso de 100. Tá bom, eu vou pedir mais 50 lá para o Rodrigues. Rodrigues, você tem 50 aí para emprestar lá para o Oswaldo? O Oswaldo está precisando de 100, eu tenho 50 aqui. Você me ajuda? Aí tudo bem, a gente ajuda o Oswaldo, né? Ajuda junto. Eu não posso ajudar sozinho, mas então a gente pode ajudar junto. Vamos fazer uma rifa? Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui uma garrafa térmica que é bem legal. A gente pode rifar ela. Sabe? Estar junto, amor incondicional. Participar de maneira positiva e ativa da vida das pessoas. E não tentar tirar delas alguma coisa. Não vencer a pessoa de alguma forma, de alguma maneira, vencer intelectualmente, o eu sei mais. Não. Quando uma criança fala com você e você percebe que ela está tentando, né, mostrar que ela sabe, que ela aprendeu, tal, você tem que incentivar a criança para ela poder, né, desabrochar. Mas se você perceber que ela está passando dos limites e que é só o egoísmo dela, que ela está dizendo, eu fui o melhor da classe, vi que todo mundo ficou lá com aquela cara de bundão e só eu tirei o primeiro lugar, foi muito bom. Chama essa criança de canto e explica para ela o quanto é ruim ficar com essa cara de bundão porque alguém passou na sua frente, porque alguém está tirando um sarro da sua cara. Senão a gente não vai mudar o mundo. E tem que começar por nós, né? Nós estamos estudando aqui para isso. Estamos treinando aqui para isso. Para descobrir por que isto é assim,
Leia a carta um até que tenha entendido completamente a verdadeira natureza de sua fonte do ser. E chamei o Pai quando estive na terra. Quando percorre o caminho de Cristo, o meu caminho, você sabe muito bem, sem qualquer dúvida, que a sua absoluta fé e convicção na proteção divina o tirará de seus problemas e o resgatará de possíveis perdas ou dores. Para descobrir exatamente por que as pessoas que verdadeiramente trilham o caminho de Cristo podem possuir tal fé e convicção, leia e releia as cartas 5 e 6, até se dar conta de que todas as coisas que você vê, sente ou toca são simplesmente impulsos tornados visíveis através do bom funcionamento do eletromagnetismo. Mais uma vez, Interessante. ele, mais uma vez ele faz referência aqui à carta um, 5 e 6, né? É, a carta um é fundamental, né, para a gente entender o que ele viu, o que ele passou no deserto, né? E a 5 e 6 é a criação de tudo, É. e do próprio ego, né? O próprio ego. E Então, a assim, carta um, ele conta lá sobre a questão das células, né? Como as células trabalham em conjunto para ter elas vão fazer um determinado órgão, elas têm essa função e ficam lá fazendo isso aí, né? Em conjunto, cooperando com o organismo todo, né? Então, sempre mostrando esse lado da compaixão, do cooperativismo, né? Da associação, né? é, E não da individualidade, né? exatamente. Egóica. Por isso, se a sociedade humana, ou o dia que a sociedade humana tiver essa consciência de que eu trabalho para o todo e não para mim, realmente vai ser o paraíso na Terra. Porque você imagina um lugar, eu costumo dar esse exemplo, né? Você tem um carro na rua. O carro é de todo mundo. Não é de quem chegar primeiro, é de quem precisa. E outra, você vai para onde? Ah, eu vou lá para São Paulo. Ah, eu também vou, mas eu vou parar no quilômetro 10. Vou na mesma direção. Então vamos junto. E quando chegar no quilômetro 10, eu ainda não cheguei no meu destino, mas talvez alguém queira chegar próximo do meu destino também. Entra no carro e vamos. Agora, se a gente olha aqui na estrada, a maioria dos carros tem só uma pessoa, que é o motorista. E assim, todo mundo na estrada indo basicamente para o mesmo lugar. Por que que não tem cooperação entre as pessoas, né? Mas aí, Roberto, tem a questão também de que a pessoa ela quer o carro para ela, né? Ela quer ter um carro. Então, é Ela o quer. ego. Eu quero. Ó, eu e quero. Toda vez que a gente usa o eu e o quero, é o ego falando sozinho. Porque é eu, não é nós. E esse querer, você vai querer até o fim da sua vida. E quando chegar ao fim da vida, não tem mais o que fazer com tudo aquilo que você quis. Vai tudo ficar aí. Quando a gente conseguir entender isso, não é que a gente vai ficar na apatia, mas você vai ter o desapego. Esse carro, tá bom, hoje ele está no meu nome, ele é meu, né? Entre aspas, até o bandido vir tirar, ou até um acidente acontecer, ou até o banco vir buscar porque eu não paguei lá 3 promissórias. É meu, né? Entre aspas. Ele é para ser compartilhado, é para ser dividido, é para tornar outras pessoas felizes, não só a mim. Quando eu conseguir fazer todos vocês aqui felizes, eu vou ser 8 vezes mais feliz do que se eu fosse feliz sozinho. Porque eu fiz a felicidade da de Fatima, da Isabel, da Tida, da Maria Fernanda, da Celina, do Rodrigues, do Oswaldo, da Helenice. Se eu E aí, pudesse dar uma luminária para todo mundo que comprou a rifa,
Entendeu? A minha felicidade seria muito maior do que só compartilhar a minha felicidade com a Helenice. Porque hoje eu estou compartilhando, né, a alegria com a Helenice, mas outras 50 pessoas não ganharam. Mas eu espero que as outras 50 pessoas estejam felizes pela Helenice e por terem me ajudado, porque foi uma necessidade minha fazer uma rifa, né? Porque a rifa, ela sempre representa um valor umas 10 vezes a mais do que o valor da coisa em si, que é justamente, né, para poder ajudar. E o valor do número é 10 vezes menos do que o valor da peça, né? Então, quem não ganhou, não perdeu, colaborou. E quem ganhou, ganhou, né? Um objeto que vale 10 vezes mais daquilo que investiu. Então, a rifa é uma coisa solidária, eu acho legal, né? A ideia é essa. E, aliás, semana que vem a gente vai fazer uma rifa de um livro novo. E hoje a Sandra, nossa irmã, estava triste porque estava precisando de um livro das cartas, né? Que ela emprestou para uma amiga, uma grande amiga, e a amiga não está encontrando, não sabe onde está o livro. E na semana passada, por um acaso, eu comprei um livro na estante virtual, um livro físico, por R$ 20. Livro usado, Cartas de Cristo, estava lá à venda, eu comprei. Aí, para onde vai esse livro que eu comprei? Para Sandra. Amanhã vai para o correio, por R$ 20. Lógico que o dela, né, tava grifado, tinha anotações, tudo, né, mas ela não vai ficar sem. E eu também não vou ficar sem, porque eu tenho e ainda ganhei um de capa dura, né? E na semana que vem a gente vai abrir uma rifa e esse dinheiro da rifa não vai ser para mim, vai ser para aquela instituição que a gente colaborou ano passado. Ele necessitava, né, lá na casa Das da Ana crianças, Lúcia. né? É. Só que o da Ana Lúcia era um livro pequeno que o Oswaldo deu para sortear lá na reunião, né, no encontro. No Participei. fim, no fim não sorteou, e aí a gente fez uma rifa e os R$ 1.000, 1.010. Os R$ 1.000, R$ 1.010 a gente mandou lá para a instituição das crianças lá, que a Ana já ajuda há muito tempo. E esse ano a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar os R$ 1.000 aí, os 1.010, vamos mandar lá para as crianças e alguém vai estar com o livro das Cartas de Cristo que vai poder emprestar, dar, sei lá, né? Vai para quem receber. Então isso é satisfatório. Isso é alegre. Experimenta fazer uma rifa aí com o que você tem na sua casa que acha que poderia ser legal. Qualquer coisa. Um livro, né? Uma luminária, um cristal, alguma coisa. Pega esse dinheiro e dá para uma instituição de caridade. Você vai ver, você vai se sentir muito bem, porque está compartilhando, né? Agora vem a Páscoa aí, a gente tem até estava falando isso com a Sandra hoje também, né? Porque a Sandra é a nossa coordenadora da rede de apoio mútuo. A gente está com R$ 1.460 lá. Então, são poucas pessoas que colaboram por mês. Na verdade, acho que são só três. E duas estão aqui. Mas tem R$ 1.460, a Páscoa está chegando e algumas pessoas estão pedindo doação para comprar ovos, né, para as crianças. Então, a gente vai utilizar também parte desse dinheiro para colaborar com essas crianças, né? A gente vai ajudar de alguma forma, porque não adianta a gente ter R$ 1.400 no banco, lá, né, na poupança do Bradesco, e não tá utilizando assim com nada. Então, vamos ajudar a ONG, se vocês, né, quiserem ajudar alguém,
uma creche, alguma coisa. A Maria Fernanda já colocou lá sobre a creche também, que o menino ajuda. Hoje um amigo meu também pediu para ajudar uma creche, aí está faltando R$ 6.500 para fazer lá um jantar, né, um ovinho de Páscoa para 170 crianças. Vamos ajudar, vamos colaborar, porque assim não é nada para nós. A gente só vai levar alegria, sabe? Que chegar no último momento, a gente não fica pensando, puxa, tenho 30 milhões de reais no banco, não vou poder gastar. Vamos gastar antes. Não estou falando para torrar tudo e não ter um fundo de reserva, não é isso. Mas compartilha, você vai morrer feliz. E não é porque, vou chegar lá no céu, vai ter um tapete vermelho. Não. É porque a gente se sente bem. E Ou quando a sim. gente se sente bem, a gente pode sair da cápsula, né, como Cristo fala, e realmente ir para um lugar melhor, porque a nossa consciência está leve, nossa consciência está feliz. A gente vai para um lugar feliz, vai para um lugar harmonioso, porque o umbral está na nossa cabeça. É o bicho-papão debaixo da cama e não deixa a gente dormir. De fatinha minha, Paguei. esse cachorrinho preto aí. Ô, rapaz, falo não. Eu É, estou tomando conta desse cachorro. Eu não crio cachorro e consciência chegou aqui para é, eu tomar conta dele, olha para ele. que bonitinho. Bebezinho, orelhudo. É, bebezinho, 4 meses ele vai fazer. Tá Mas ele não parecendo, cresce, não, ele tá hein? parecendo um morcego. Ele é daquele, como é Hal, sei lá o nome, H-A. Xiao, Aí Xiao, ele fica né? com as orelhas peludas e Xiao, o Xiao, sei rabo lá. trocado. Que bonitinho. Mas as patinhas branquinhas, ó, as patinhas branquinhas, mas o olho é assim. A Chihuahua, gente vai Chihuahua, né? Chihuahua. tchau, tchau. Aí eu digo assim, a gente vai vivendo o que aparece, né? Eu não crio cachorro, mas cheguei aqui, tinha um dependendo de mim, vamos, eu vou cuidar de você, estou cuidando, não é? Não é assim a vida? Isso E mesmo. você falando em rifa é uma coisa muito boa. É assim, é uma coisa que eu venho fazendo e promovendo algo, né? Então, digamos, eu ganhei um bocado de coisa de um cliente. Aí eu peguei essas coisas, doei para o centro para a gente fazer rifa para consertar o telhado. Porque vem o inverno e Hum, chuva forte pode derrubar aquele telhado. E quantas pessoas são beneficiadas ali? sim. Espiritualmente, materialmente, né, que tem as cestas básicas e tudo mais. E essa semana a gente não vai ter reunião porque estamos concluindo o telhado. É bom A demais. pintura externa, quando eu vi, disse, meu Deus do céu, isso precisa de uma pintura. O que é que a gente vai fazer? Peguei meus clientes para comprar uma rifa a R$ 100, cada um pagou. Meu filho deu a tinta, e a melhor, viu? Foi daquela Wilson, uma tinta bem boa. O externo está belo. Agora falta pintar o muro à frente, eu já estou com a tinta. E, assim, a gente vai somando e a coisa vai se multiplicando. É, E muita gente vai se beneficiando daquilo. Ovo de Páscoa, a gente não dá o ovo de chocolate. A gente dá o ovo mesmo, o ovo. O ovo da galinha. Porque eles estão precisando mais de receber o ovo da galinha. O chocolate, se tiver um bombom, uma coisa, tudo bem. é, Então, todo último sábado do mês, aí a gente dá a feira. Nessa feira vai o ovo também. E isso é um trabalho de formiguinha, de gente que tem coração aberto, bom para compartilhar, para, né? é. E quando falta, vem para cá. Aí todo mundo, eu quero que você seja diretora. Diretora, não. Não quero cargo nenhum. Eu sou membro de tudo. Onde eu passo, eu sou membro. Mas não quero cargo nenhum. Eu estou para trabalhar e ajudar. Aonde eu chegar. E assim eu me sinto muito feliz.
Realmente, como você falou, eu não levo nada. O que vai ficar na lembrança das pessoas, as coisas boas, né, que vão ficar aí, são as lembranças das coisas boas. E ainda faço a terapia no último sábado, e elevar a autoestima das mães, mas não como esse tipo de autoestima que faz por aí, de igual para igual. Então, eu acho que isso é um trabalho muito bom, e mais que apareça, né? E assim, aí sempre estou. Onde eu posso, eu estou fazendo. É Isso isso. não quer dizer que eu sou boa, não, gente. Não é questão de bondade, é questão de consciência. Mas é o que todo mundo deveria fazer, né? Eu estou vendo isso nas cartas de Cristo, é questão de consciência. O que, É. que adianta eu ser boa aqui nesse grupinho e pronto? Aí lá na frente o outro precisa, como você falou, eu posso ajudar, mas não. Não, eu vou ter que dar, não. Tem que dar aquele ali agora. Não é aqui agora tudo? É. Aí a Só gente tem tem que agora, né? dar. É, tudo é agora, né? Oh, meu Deus do céu, que agonia. Não fica quieto, não. Ai, Ele é Jesus. muito Estou bonitinho. aprendendo. Estou aprendendo. Vai Aí eu aprender o já. amor. Mas eu já volto para Aracaju. Eu volto sexta-feira. Sexta-feira de manhã, eu acho que à noite eu estou lá. Acredito. Aproveita ele, hein? Aproveita esses dias. Aí estou aqui. Está muito bonitinho. É isso aí, Boa. Continuamos, vamos né? ver se a gente termina aqui o texto Vamos, 4. vamos. Vamos, vamos concluir aqui, né? Só tem 3 parágrafos. É, Bora concluir. Quando trilha o caminho de Cristo, você também sabe, como eu, quando estive na Terra, que há apenas algumas situações pelas quais precisa passar, porque são uma consequência natural de algo que fez no passado. E esse algo regressará na forma de uma lição necessária que contribuirá para o seu crescimento espiritual, da qual decorrerão bênçãos espirituais. Mas, quando realmente percorre o caminho de Cristo, você aceita a lição sem resistir e sem se ressentir. Porque, como Cristo, você também sabe que receberá a ajuda e o conforto interior para passar pela lição com um mínimo de angústia. Lê a carta 3, na qual falo do meu tempo na terra e das poucas semanas antes de minha crucificação. Você verá que o domínio da mente, em qualquer circunstância, é a única maneira de viver a vida e superar as dificuldades. e esse domínio da mente a gente pode entender como domínio do ego, a Deve mente ser humana. aí é a mente humana, né? Com É, certeza. isso. Dominar o nosso ego, porque se a gente não tiver o domínio sobre ele, é como ele falou aqui na página 34, né? Tome nota, eu disse que não precisam ocorrer e não que não podem ocorrer. Digo isso porque, sejam quais forem os seus problemas, eles ficam somente na sua mente, até que tenha dado a eles bastante poder mental. Então, eles podem manifestar-se como realidades aparentes em sua vida, entre aspas. Então, controlar a nossa mente, controlar o ego, né? Controlar esses pensamentos que muitas vezes são desnecessários, né? Principalmente os pensamentos negativos, são desnecessários. E sexta-feira que vem a gente fala sobre caminhando no amor, Ótimo. tornando-se amor. É bem importante isso. É. Mas assim, Beleza, então. a gente não Eu tem vou muito indo aqui. conhecimento. Tá? Boa noite, tudo de bom para todos. Para você também, Boa Oswaldo, noite, gratidão. pessoal. Boa noite. Ótima noite. Boa Sexta-feira. noite. Boa noite para todos.
Até Boa amanhã. Boa noite. noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa Bom noite. Bons descanso. sonhos. Bons sonhos em vez de pensamentos. É. Boa noite. Boa noite. Au, au, au. Aí Boa parece um noite. gremlin. Ele parece, ele é lindo. Esses Olha que orelhão lindo, dele. né? Boa Cabeçudo. noite. Tchau. Tchau, até amanhã. Ah, Nossa,